Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que o Senhor tem falado muito no meu coração ultimamente, que é sobre a parábola do grande banquete. E eu quero ler essa parábola que está em Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao 24, que diz assim: E ao ouvir essas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa disse-lhe: Abençoado é o que comer pão no reino de Deus. Então ele lhe disse: Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: Vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos, em consenso, começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: Eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E o outro disse: Eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E o outro disse: Casei-me, e portanto não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: Saia depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: Sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que minha casa possa estar cheia, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nesse texto aqui, Jesus está contando uma parábola para os religiosos dos quais ele estava assentado à mesa naquele momento. Se nós voltarmos um pouquinho antes, nós vemos que eles estão indo para um banquete. O grupo religioso que Jesus estava ali no meio, eles se sentam à mesa, mas Jesus fica para trás porque existe um homem que precisa de cura. E aí, ao invés de simplesmente ir se assentar na mesa, Jesus decide ficar ali e curar aquele homem. E o detalhe é que essa cura acontece no sábado. Então Jesus está se opondo àquele sistema religioso que aqueles homens criaram. Jesus não está falando que a lei que Deus deu a respeito do sábado não servia para nada e Deus estava errado quando fez isso. O que Jesus estava querendo mostrar ao curar no sábado é que a lei não está acima da vida humana. Então, várias vezes ele cura no sábado só para passar essa mensagem, para transmitir essa mensagem de que não importa que a lei estabeleceu isso, se alguém vai morrer por causa disso, então é melhor que essa lei seja quebrada. A lei foi dada, não pode trabalhar no sábado. E aí uma pessoa está à beira da morte em um sábado, em um dia de sábado, e aí ninguém vai ajudar aquela pessoa, ninguém vai salvar a vida daquela pessoa por ser sábado. Jesus está explicando que isso é completamente errado. A lei não é errada. Errado é a religião que esses homens colocaram em cima da lei. Então eles não estavam mais vivendo a lei que Deus estabeleceu. Eles estavam vivendo o sistema religioso que eles estabeleceram em cima da lei. Então a lei não está acima da vida humana. E é isso que Jesus, essa mensagem que Jesus falou tanto ao curar muitas pessoas durante o dia de sábado. E aí nessa mesma passagem, os homens religiosos que estavam com Jesus aqui, eles escolhem se sentar nos melhores lugares da mesa. E aí Jesus repreende eles contando uma parábola um pouquinho antes. E ele, no versículo 7 do capítulo 14, ele diz assim: Quando tu fores convidado por algum homem para as bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado um homem mais honrado do que tu. E vindo o que convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este homem, e então, com vergonha, tenhas de tomar um lugar inferior. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no lugar inferior, para que quando vier o que te convidou, ele possa te dizer: Amigo, sobe para cá. Então terás honra diante dos que estiverem assentados contigo na mesa, porque qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que humilhar-se a si mesmo será exaltado. Então Jesus está dando uma lição para esses homens.
ele está ensinando não só a parte da lei do sábado, mas também sobre os lugares de honra, né? E aqui esse versículo bem conhecido, bem falado no meio cristão. Aquele que se exaltar será humilhado e o humilhado será exaltado. Só que ele não fala só isso. No versículo 12 ele continua dizendo: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que aconteça que eles também te tornem a convidar e te seja recompensado. Mas quando tu deres um banquete, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e tu serás abençoado, porque eles não podem te recompensar, pois tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Então, isso bate diretamente com o que eu falei no vídeo passado, onde eu abordei o tema da volta de Jesus e falei um pouquinho, né, sobre Jesus dar o galardão aos santos, aos profetas, no momento da volta dele. E aqui Jesus está falando isso, que a gente vai ficar querendo fazer coisas para receber em troca, porque eu vou ajudar o meu irmão para que esse irmão me ajude de volta, se não é isso o que eu como cristão devo esperar. Eu como cristão, a minha esperança é a volta de Jesus. Então por que eu vou ficar correndo atrás de bênçãos e de conquistas aqui na terra, se isso não me vale de nada? E aí que entra a parábola do grande banquete. Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos, em consenso, começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E o outro disse: casei-me, portanto não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então aqui nós vemos essas pessoas que foram convidadas para o banquete, e não para qualquer banquete, um banquete do qual o próprio Deus fez. Então Deus preparou um banquete e convidou pessoas para comparecerem a esse banquete. E aí, quando o banquete estava pronto e ele foi chamar essas pessoas que foram convidadas, elas recusaram. E aqui, nessa passagem, ele está falando do povo de Israel. Eles foram convidados para esse banquete, mas eles recusaram ao não acreditar em Jesus. Isso não quer dizer que todos os judeus não acreditam em Jesus, não é isso. É que aqui nessa passagem, esses religiosos que Jesus está na mesa, eles não acreditaram em Jesus, recusaram a Jesus, e por isso, por recusar Jesus, eles não se assentaram na mesa, eles recusaram o convite do banquete. E aqui, trazendo para os dias atuais, nós vemos que nós, muitas vezes, temos esse convite em mãos, o convite de se assentar na mesa do banquete e estar junto com o nosso mestre, porém a gente recusa esse convite com qualquer besteira que aparece na nossa frente. A gente recusa esse convite porque a gente está muito ocupado assistindo um filme, assistindo uma série, a gente está muito ocupado se preocupando com as contas que vamos ter que pagar amanhã, estamos muito preocupados com tantas coisas e tem tantas vozes ao nosso redor que nós não ouvimos a voz do Senhor nos convidando para esse banquete. No versículo 21 ele continua: então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E disse o servo: o Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nós vemos aqui que o Senhor da festa, que aqui é o próprio Deus, ele convidou aquele povo e o povo recusou o convite. E pelo povo ter recusado o convite, o Senhor da festa virou para o servo dele e disse: então traz aqui
os pobres, os mancos, os aleijados, traz aqui as pessoas que não podem me recompensar, traz aqui as pessoas que não merecem estar aqui, traz todas essas pessoas, por piores que sejam, porque eu quero a minha casa cheia, importa que a minha casa esteja cheia. Eu quero que todos os lugares estejam ocupados, não importa o que as pessoas fizeram, não importa o mal que elas causaram, não importa a doença que elas possam ter. Eu quero a minha casa cheia, eu quero que todos os lugares estejam ocupados no meu banquete. Ele termina no versículo 24 dizendo o seguinte: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, que nós não sejamos esses homens, essas pessoas que são convidadas para o banquete e por causa de um monte de desculpa esfarrapada a gente não pode comparecer. Por causa de um monte de desculpa esfarrapada a gente perde esse banquete e se contenta com um punhado de migalhas. A nossa esperança nesse momento é que ainda há lugar nessa mesa, ainda há lugar nesse banquete. E não se assente no chão, não se acomode com migalhas, sendo que tem um banquete celestial esperando por você. Não se acomode por alguns minutos de prazer nesse mundo, sendo que o Senhor preparou para nós uma eternidade inteira de alegria e de prazeres eternos.